Olá, dando continuidade ao estudo do livro de Isaías, hoje vamos meditar no capítulo 22. Agora, nesse capítulo 22, Isaías vai falar a respeito da profecia contra Jerusalém, porque essa profecia seria quando os assírios viessem invadir Jerusalém. Então, é uma profecia para Jerusalém a respeito da invasão do rei da Assíria, de Senaqueribe, que viria invadir Jerusalém. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, mais uma vez estou aqui, Senhor, com a Tua palavra e que hoje o Senhor possa me ajudar, Senhor, a explicar e a falar a respeito dela. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então começa assim. Sempre as profecias, Isaías começa falando de uma sentença. Ele diz: sentença contra o vale da visão. Esse vale da visão, ele está falando que é justamente Jerusalém e também a Judéia, porque ambas elas são cercadas por colinas, por muralhas. E dentro dessas muralhas de Jerusalém, foram ali que os profetas, e especialmente o profeta Isaías, ele viu muitas visões. É por isso que ele destaca, ele dá o nome de Jerusalém a esse nome, Vale da Visão. Aí ele diz: que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados? Isso significa dizer que o povo, quando eles souberam da notícia que Senaqueribe, o rei da Assíria, estava vindo contra Jerusalém, as pessoas da cidade, elas corriam, elas subiam nos telhados, né? E também a gente vê aqui que ele fala, quando ele fala sobre o Vale da Visão, ele está lembrando que a cidade de Jerusalém, ela estava cercada por inimigos como uma ilha cercada pelo mar. Que os muros que antes eram vistos como símbolos de segurança, agora se tornaram ineficazes diante da iminente ameaça da Síria. Então aqui Isaías ele está falando a respeito da tensão que aquele povo que morava naquele vale da visão, naquele vale cercado por muralhas, eles estavam tendo medo de quê? De que aquelas muralhas que protegiam Jerusalém, elas não estavam servindo de segurança, porque estavam a iminência do rei Senaqueribe invadir com suas tropas, seu exército, entrar em Jerusalém, era muito grande, era muito forte, e o povo estava com tanto medo que subiam nos telhados das casas, né? E a preparação aqui para a batalha é retratada com essa imagem, né? Tudo isso reflete um desespero da cidade em face do cerco iminente. É como se a cidade estivesse se preparando para um confronto que parecia inevitável. E essa cena essa visão, né, que se torna ainda mais impactante com o contraste com a resposta espiritual de Jerusalém. Porque ele continua dizendo assim: tu, cidade que estava cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos, sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo de já estarem longe na luta. Ele está dizendo aqui que muitos vão morrer. Por quê? Porque, na verdade, quando a Síria vem contra Jerusalém, o rei Ezequias é quem está no poder de Judá. E ele recebe a mensagem de que o rei
Senaqueribe, o rei da Assíria, estava vindo contra Jerusalém. Mas a primeira abordagem do rei da Assíria foi matar todos que estavam ao redor de Jerusalém. E ele fez um cerco ao redor de Jerusalém, e era como se o cerco não deixava passar mais mantimentos, e as pessoas que estavam dentro da cidade de Jerusalém, elas estavam morrendo, não era por causa do arco e da flecha, não era por causa da espada, mas era por causa da fome, era por causa de doenças. Ou seja, ele diz assim: os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Ou seja, eles não estavam lá lutando diretamente na guerra. Não, eles morreram por causa do cerco que foi feito a Jerusalém. E por isso eles não tinham direito a se alimentarem, não tinham direito aos mantimentos. Aí ele diz assim: todos os teus príncipes fogem a uma e são presos, sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo de já estarem longe na fuga. Portanto digo: desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo, porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e clamor que vai até os montes. Aí ele fala, né, que os montes de Jerusalém poderiam ser derrubados, né? A cidade de Jerusalém era conhecida por sua devoção a Deus e seu papel central na adoração a Ele. E agora se afasta dele em tempos de crise. E essa desconexão espiritual é um lembrete poderoso da importância de buscar a Deus em momentos de dificuldade. Então Isaías estava dizendo para aquele povo que o quanto antes, o mais cedo possível, Jerusalém se converter, buscar a Deus. Se eles, inclusive o rei Ezequias vai buscar a Deus. O rei Ezequias, ele vai buscar a Deus quando ele recebe a notícia de que a Assíria estava vindo contra Jerusalém, né? Ele está vendo que a Assíria cercou toda a Jerusalém. Então, ele ficou com medo, bastante medo, e aí eles tinham que buscar a Deus. E é isso que a profecia de Isaías está dizendo a eles, antes que aconteça, que eles busquem a Deus. Aí ele diz assim, porque Elão tomou aljava e vem com carros e cavaleiros, e que descobre os escudos. Os teus mais formosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntarei as águas do Açur inferior. Também contarei as casas de Jerusalém, e delas derrubareis para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. Ou seja, Isaías continua dizendo, olha, eles vêm contra Jerusalém, vão derrubar todos os muros das casas, vocês procurem fazer um aqueduto entre as casas para vocês terem água. Ele diz, contarei as casas e delas derrubareis para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros, para que eles não morressem de sede. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima. Ou seja, eles vão fazer tudo isso para se protegerem das ameaças da Assíria, mas eles não cogitam de olhar para cima, para Deus. Ou seja, nem considerais naquele que há muito as formou. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vê. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos que amanhã morreremos.
Mas o Senhor dos Exércitos declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, eles se preparam para a guerra, fazem aqueduto, né? Um aqueduto entre um muro e outro para preservar a água do açude. Mas eles não se voltam para o Senhor. Eles comem, eles bebem, porque eles dizem: vamos comer, vamos beber, amanhã mesmo morreremos. Mas eles não se voltam para Deus. Por isso que Isaías diz assim: mas o Senhor dos Exércitos declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Aí no versículo 15 ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: quem era Sebna? Sebna era o mordomo, o chefe, o chefe-mó, ou seja, um homem de confiança do rei Ezequias. O rei Ezequias, quando o rei da Síria manda uma mensagem para ele manda esses 3 assessores: Sebna, Eliaquim e Joá. Isso aí a gente vê lá em Crônicas. E ele manda esses 3 mensageiros para irem se encontrar com os mensageiros de Senaqueribe. Mas é Sebna que vai, com o seu orgulho, ele vai dar atenção ao que o rei Senaqueribe está mandando dizer. Então, por isso que aqui Isaías manda uma profecia para que esse Sebna, ele fosse demitido por Ezequias, porque ele é como se ele estivesse avisando logo o que ia acontecer quando a guerra chegasse, quando Senaqueribe mandasse a mensagem. Então, ali, daqueles 3 assessores de Ezequias, um deles iria traí-lo. Aí ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, Sebna, mordomo de Ezequias, do rei, e pergunta-lhe: o que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que, como um homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro, e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor, eu te lançarei fora do teu posto, e serás derrubado da tua posição. Por quê? Porque Sebna, o administrador, um assessor do rei Ezequias, ele vai receber, eles vão ser os intermediários, os interlocutores, para irem receber a mensagem do rei Senaqueribe. E Sebna, ele não acredita, né, que aquela mensagem do rei Senaqueribe seja verdade, ou seja, é como se houvesse uma traição por parte desse assessor do rei Ezequias. Então aí, aqui na profecia, Isaías já está falando, dizendo que um dos assessores do rei Ezequias iria traí-lo. E aqui Deus diz logo: olha, ele vai ter que ser substituído por outro. Aí no versículo 20 ele diz: naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Uquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Então aqui nós vamos ver que Sebna, né, a história começa com a condenação
desse homem, desse assessor de Ezequias, do rei Ezequias, do rei de Judá, chamado Sebna. A história começa com a condenação de Sebna. A partir do versículo 15, nós vemos essa condenação, porque ele detém a condição de um mordomo da corte real de Judá. E Sebna, ele é duramente repreendido por Isaías por sua arrogância e confiança nas suas próprias conquistas e posições de poder. Ele é descrito como alguém que cavou uma sepultura bem profunda para si mesmo, sugerindo que sua queda seria inevitável. E esta condenação é um lembrete poderoso que a soberba e a confiança nas nossas próprias realizações podem nos levar à destruição. Ao lado da condenação de Sebna, Isaías apresenta agora a figura de Eliaquim, o filho de Ilquias, que é escolhido por Deus para assumir o cargo do mordomo no lugar de Sebna. Porque esses três assessores, eles tinham uma ascendência, ou seja, era degraus. Então, o Sebna, ele estava na frente de Eliaquim, que Eliaquim também foi nesses três, Joás, Eliaquim e Sebna. Então, Sebna era o chefe, vamos dizer que era o chefe dos três. Então, quando Isaías está dando a promessa, ele vê que Sebna é uma pessoa que vai, com a sua arrogância, ele não vai confiar em Deus, mas ele vai confiar nas suas próprias capacidades, para aí ser um interlocutor entre o rei Ezequias de Judá e o rei da Assíria, que estava vindo contra Judá. Então, o assistente, esse empregado do rei Ezequias, chamado Sebna, ele era como se fosse um primeiro-ministro. Ele tinha uma posição mais elevada, e Eliaquim, ele tinha uma posição menos elevada. Então, o que é que Deus está dizendo? Que vai tirar Sebna do lugar dele e colocar Eliaquim no lugar de Sebna. Então, o contraste entre Sebna e Eliaquim é notável. Enquanto Sebna é humilhado por sua arrogância, Eliaquim é exaltado por sua humildade e submissão a Deus. Ele é retratado como alguém que cuidará do povo de Deus com compaixão e justiça. E este é um lembrete essencial de que Deus valoriza não apenas nossa posição social ou títulos, mas nosso caráter e compromisso com Ele. É assim que ele estava vendo aqueles três assessores que foram ter com o rei Senaqueribe. Além disso, a escolha de Eliaquim como mordomo é uma indicação de que Deus está comprometido em estabelecer liderança justa e fiel em Jerusalém, apesar das circunstâncias tumultuadas, né? Isso sugere que mesmo em meio à crise e à ameaça de invasão, Deus estava ativamente envolvido em guiar e sustentar o seu povo. Então aqui, independentemente das intrigas políticas e das mudanças de liderança, Deus é soberano e supremo. É Ele que governa sobre todas as coisas. Ele tem o poder de exaltar e derrubar líderes de acordo com seu plano divino e propósito. Isso nos desafia a confiar na providência e na soberania de Deus. Ou seja, o que nós vimos aqui é que aqui houve uma virada, né? Uma virada de posições. Deus fez uma declaração direta sobre Sebna, o antigo mordomo, afirmando que ele o lançaria para fora, para longe, como uma bola arremessada com força. E a queda de Sebna serve como um exemplo da justiça divina. Sebna, que ele havia sido condenado por sua arrogância e confiança nas suas próprias realizações. Então, sua queda é uma lembrança impactante de que, diante do juízo de Deus, nenhum indivíduo líder pode escapar impune de suas escolhas e atitudes. Então, aí Deus coloca Eliaquim como no lugar de Sebna, por causa da humildade daquele também assistente do rei Ezequias. Então aqui o capítulo começa, né, com uma visão de Jerusalém em apuros,
cercada por inimigos, é tanto que os moradores da cidade de Jerusalém estavam subindo no telhado, com tanto medo daqueles inimigos ao redor de toda a Jerusalém. E aqui nós vimos também que, mesmo Jerusalém sendo conhecida como uma cidade alegre, estrepitosa, naqueles momentos em que ela se encontrava cercada pelas tropas do rei Senaqueribe, do rei da Assíria, ela estava com medo e as pessoas estavam morrendo dentro da cidade, porque como a cidade estava cercada por muros e cercada pelas tropas do rei da Síria, eles não tinham contato, não tinham como se alimentarem, buscarem alimentos fora das muralhas de Jerusalém. Então, muitos morreram, né? E aqui, como ele diz, muitos estavam morrendo não pela espada da guerra, mas por outras causas. Mas eles estavam morrendo dentro da cidade de Jerusalém, né? E ele fala também da preocupação dos moradores da cidade de Jerusalém, que estavam preocupados com as suas casas, que estavam, diz assim, notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis a... Não, ele diz assim, porque... também contareis as casas de Jerusalém e dela derrubareis, para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros. Ou seja, muitas casas estavam sendo destruídas dentro de Jerusalém. As pessoas estavam preocupadas em fazerem muros, em fazerem aquedutos, em fazerem túneis para que houvesse a passagem da água. Eles estavam empenhados em fazerem alguma coisa, mas só que eles não se lembravam de Deus, ou seja, eles faziam por conta própria. Aí diz assim, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou, o Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Mas eles não estavam aí, nem aí preocupados em se voltarem para Deus, para se arrependerem e pedirem a Deus misericórdia. Mas mesmo assim, Deus ainda tem misericórdia desse povo e livra a cidade de Jerusalém, livra o rei Ezequias dessa invasão do rei da Síria. Mas nós vimos aqui que essa profecia Isaías mandou e já previu, né? Ele já viu o que iria acontecer com 3 assessores do rei Ezequias quando fossem conversar com o rei Senaqueribe. Então, um deles iria ser arrogante e iria confiar nas suas próprias forças, na sua própria capacidade, e aí Deus vai tirar ele do seu posto e colocar outro que seja mais humilde. E é isso que nós devemos entender aqui através desse capítulo, né? Nós vimos aqui que o capítulo também nos mostra como Jerusalém enfrentou essa ameaça à invasão, criando um ambiente de grande incerteza. Isso nos lembra que a vida também ela é cheia de desafios e momentos difíceis. Aquele povo estava com tanto medo que eles estavam subindo nos telhados das casas. Eles estavam com muito medo, porque a ameaça estava ao redor de Jerusalém. Embora a cidade de Jerusalém fosse murada, cheia de muros, mas eles estavam fora, por trás dos muros, cercando a cidade. Então, eles estavam com muito medo, né? Então, isso nos indica que mesmo aquele povo morrendo de medo, mas eles estavam procurando fazer algo por eles mesmos. Eles não estavam buscando a presença de Deus, mas isso é o que nós devemos fazer quando nós sentirmos alguma ameaça, quando nós estamos diante de algum desafio, de algum momento difícil, é o que nós podemos buscar a Deus, né? Nós temos que orar por confiança em Deus, para quando nós estivermos diante de momentos difíceis, incertezas, adversidades, temos que pedir a Deus para que Ele nos fortaleça e nos guie através das dificuldades.
Assim como ele fez por Jerusalém. Mesmo em Jerusalém, eles enfrentando dificuldade, mas eles souberam, eles foram guiados, né? De uma certa forma, eles foram guiados por Deus, né? Porque Deus, o rei Ezequias, ele busca a Deus e Deus vem em socorro deles. Mesmo que muitos habitantes não procuraram a Deus, mas Deus atendeu ao apelo do rei Ezequias e Deus livrou aquela cidade de Jerusalém. Somente a cidade, mas ao redor de Jerusalém, a guerra veio contra eles, né? Então é isso que o capítulo nos ensina. Primeiro, humildade, porque nós vimos que Deus manda avisar que um dos assessores do rei Ezequias, chamado Sebna, iria ser retirado do seu posto e quem iria ocupar o seu posto seria Eliaquim, filho de Ilquias. E isso nos mostra que nós temos que ter humildade na nossa missão, na nossa posição, onde nós estivermos, nós temos que ter humildade no nosso modo na nossa maneira de viver, né? Nós temos que demonstrar humildade. E também nós vimos que aqueles habitantes de Jerusalém, eles, embora eles não tenham buscado a Deus como deveria, mas nós temos que aprender, não com eles, mas nós temos que aprender que nos momentos de dificuldades, é somente em Deus que nós temos que buscar ajuda. Amém?